Olá, turma, tudo bem com vocês? Neste vídeo, nós vamos continuar a corrigir os exercícios que foram disponibilizados no site da Prefeitura de Matão, certo? Vamos corrigir agora o exercício 4. Escreva cada expressão como uma única potência. Então, a gente tem aqui o item A. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 9. Quanto vai dar isso? Bom, por propriedades de potências, a gente sabe que sempre que a gente tem uma multiplicação de potências com a mesma base, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, aqui a gente vai ter 10 elevado a 14, ok? No item B, mesma coisa, uma multiplicação de potências com a mesma base. Quem é a base, no caso deste exercício? É o menos 2. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, o resultado vai ser menos 2 elevado a 3 mais 5, 8, certo? No item C, meio ao quadrado vezes meio ao cubo vezes meio. É a mesma coisa, a gente tem um produto de potências com a mesma base. Quem é a base aqui? A nossa base aqui é meio. E aqui, como não aparece nenhum expoente, na verdade o expoente é 1, certo? Então, aqui a gente conserva a base e soma os expoentes. 2 mais 3, 5, mais 1, 6. Aqui, o item D, o dobro de 2 elevado a 10. O que é o dobro de alguma coisa? O dobro de alguma coisa é 2 vezes essa coisa. Então, o que é o dobro de 2 elevado a 10? É 2 vezes 2 elevado a 10. Então, aqui a gente tem um produto de potências com a mesma base. A gente conserva a base e soma os expoentes. Vai dar 2 elevado a 11. No item E, 1,5 ao quadrado vezes 1,5 à quarta. A mesma coisa, produtos de potências com a mesma base. Quem é a base neste caso? É o 1,5. A gente conserva a base e soma os expoentes. 2 com 4, 6. No F. No F agora, a gente tem um pouquinho diferente. A gente não tem um produto, a gente tem uma divisão. Mas isso daqui é uma divisão de potências com a mesma base ainda. Então, pela propriedade de potências, quando a gente tem uma divisão de potências com a mesma base, a gente conserva a base e a gente subtrai os expoentes. Então, fica 3 elevado a 7 menos 5, que é 3 ao quadrado. Certinho? Vamos para o item G. No item G, a gente tem, novamente, uma divisão de potências com a mesma base. Então, a gente conserva a base, que neste caso é menos 1, e a gente subtrai os expoentes. Então, a gente vai ter como resultado menos 1 elevado a 8 menos 6, que é menos 1 ao quadrado. O exercício não pede para a gente resolver, né? Então, não precisa resolver, só deixa indicado como uma potência. Aqui, divisão de potências com a mesma base. A gente conserva a base, que neste caso é 2/3, e subtrai os expoentes. Quando não aparece, o expoente é 1. Então, a gente vai ter aqui 4 menos 1. Então, a gente tem 2/3 elevado ao cubo. Item I. Metade de 2 elevado a 10. O que é a metade de alguma quantidade? Não é aquela quantidade dividido por 2? Então, metade de 2 elevado a 10 é o mesmo que 2 elevado a 10, deixa eu só separar aqui, dividido por 2. Quanto é 2 elevado a 10 dividido por 2? É uma divisão de potências da mesma base. A gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vai dar 2 elevado a 9. Aqui, divisão de potências de mesma base na J também. A gente conserva a base
menos 2,5 e subtrai os expoentes, 5 menos 2. Então, a gente tem menos 2 elevado a 5, menos 2,5 elevado ao cubo. No item K, a terça parte de 3 elevado a 8, ou de 3 à oitava. O que é a terça parte de alguma coisa? É aquela coisa dividido por 3, certo? E aqui, então, a gente tem uma divisão de potências com a mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar 3 elevado a 7. Aqui, agora, a gente tem uma coisa um pouco diferente. A gente tem uma potência da potência. Então, a gente tem 6 elevado à quarta potência e depois tudo isso elevado à quinta potência. Quando a gente tem uma coisa dessa forma, a gente já viu nas propriedades que a gente pode multiplicar os expoentes. Então, isso é a mesma coisa que 6 elevado a 4 vezes 5. E isso é a mesma coisa, então, que 6 elevado a 20. Aqui a gente também tem uma potência da potência, né? Menos 5 ao cubo e depois tudo isso ao quadrado. Então, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. No item N, a mesma coisa, a gente tem uma potência da potência. Então, a gente conserva a base, que é meio, e multiplica os expoentes. 4 vezes 6, 24. Certo? Aqui a gente tem um misto de produtos e divisão de potência, certo? Mas para facilitar aqui, ainda bem, todas as potências têm a mesma base, certo? Então, isso vai facilitar as nossas contas. Então, tá. Vamos fazer por partes. Vamos resolver primeiro a parte de cima. Aqui a gente tem um produto de potências de base 2. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. Então, a gente tem 7 mais 1, 8, mais 4, 12. Embaixo, a gente também tem um produto de potências com a mesma base. A gente conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 6 mais 3, 9. Certo? E agora, acabou? Não, o exercício quer que a gente transforme isso numa potência só. E o que a gente tem aqui? Uma fração. Mas uma fração é uma divisão. Então, a gente tem uma divisão de potências com a mesma base, que é o 2. Quando a gente tem isso, a gente já viu que a gente conserva a base e subtrai os expoentes. 12 menos 9, 3. Então, fica 2 ao cubo. Aqui, para a gente transformar em uma potência de uma única potência, na verdade, aqui é só a gente multiplicar, né? Porque o 8 vezes 2 estão dentro dos parênteses, certo? Então, a gente não precisa nem fazer muita coisa. Aqui só vai ficar 16 a quinta, certo? Essa é uma única potência. Aqui, o item Q. Lembrando que o exercício pede para escrever como uma única potência. Como é que eu escrevo isso daqui como uma única potência? É um produto? É só eu conservar a base e somar os expoentes, tá certo? Não, não tá, porque a gente só pode fazer isso quando a base é a mesma. Nesse caso, a gente não tem a mesma base. Então, o que a gente faz aqui? Bom, ainda bem que o exercício nos deu um produto de potências com o mesmo expoente, tá vendo? É 10 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Quando a gente tem isso, a gente pode colocar o produto das bases elevado a uma potência só, certo? Por quê? Porque se eu fosse voltar aqui, eu não poderia fazer 10 ao quadrado vezes 2 ao quadrado? Poderia. Então, aqui é só multiplicar, a gente fica com 20 ao quadrado. É uma única potência. No item R, a mesma coisa, a gente tem o mesmo expoente.
Então, a gente pode fazer... E aqui é um produto, né? Então, a gente pode fazer menos 6 vezes menos 8. Tudo isso ao cubo, certo? E quanto é menos 6 vezes menos 8? Primeiro a gente faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, não vou nem colocar aqui o sinal de mais, não precisa. 6 vezes 8, 48. Ao cubo. Eu resolvi aqui, mas o expoente não pode sumir. Certo? Neste exercício aqui, também é o mesmo expoente e é um produto. Então, o que eu faço? Eu vou escrever como um produto. Então, fica 1/4 vezes 3/4. Tudo isso elevado à quarta potência, certo? Bom, então vamos resolver este produto. Isso daqui é uma multiplicação de frações. Como eu faço uma multiplicação de frações mesmo, a multiplicação eu multiplico o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Então, aqui a gente vai ter, na verdade, 3, que é 1 vezes 3, 4 vezes 4, 16, a quarta. Certo? Aqui, a gente tem produto também e as minhas potências têm o mesmo expoente. Então, eu posso escrever eles simplificado. Como é que eu faço isso? Isso é 3,1 vezes 0,7 vezes 2, tudo isso elevado à quinta, certo? E aí, fazendo este produto aqui, ó, 3,1 vezes 0,7 vezes 2, isso daqui vai dar 4,34. Eu vou colocar entre parênteses e não posso esquecer do expoente, que eu não mexi, eu só resolvi essa multiplicação aqui, certinho? No U, a mesma coisa, a gente tem o mesmo expoente, então, só que aqui a gente tem uma divisão, certo? Então, na divisão e na multiplicação, essa propriedade se aplica. Eu vou copiar as bases com a operação, que no caso é a divisão, e colocar a potência depois, certo? E aí eu resolvo 8 dividido por 4, 2. Então, isso daqui é 2 elevado a 10. No item V, a mesma coisa, tá vendo? O mesmo expoente e é uma divisão. Então, eu posso fazer isso. Então, isso daqui vai ficar menos 6, eu preciso dos parênteses porque é um número negativo, dividido por 2, tudo isso ao cubo. Aqui dentro eu sei resolver. Quanto é menos 6 dividido por 2? Eu tenho que fazer o jogo de sinal na multiplicação e na divisão também. Então, menos com mais vai dar menos. O resultado vai dar um número negativo. E como depois eu vou colocar ao cubo, eu preciso dos parênteses. Então, menos com mais é menos. 6 dividido por 2 é 3. Então, isso daqui é menos 3 ao cubo. Aqui é a mesma coisa, divisão, mesmo expoente. Então, isso daqui vai ficar meio dividido por 2/3, tudo isso à quarta, certo? Como é que eu resolvo uma divisão de frações mesmo? A gente copia a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, certo? E aí, eu vou continuar aqui. Então, quanto é uma multiplicação de frações, é mais fácil de resolver, certo? A gente multiplica o numerador com o numerador e denominador com o denominador. Então, isso daqui vai dar 1 vezes 3, 3, 2 vezes 2, 4. Tudo isso elevado à quarta potência.